Olha só que história. Tudo começou num bar no Rio de Janeiro e, de repente, virou notícia em um país inteiro. Hoje a gente vai entender esse caso que transformou as férias de uma turista em um incidente internacional. O Ministério Público denunciou a turista no início desta semana e o mandado de prisão foi expedido 2 dias depois. Os policiais encontraram Agostina em um apartamento alugado em Vargem Pequena, na Zona Oeste, nesta sexta-feira. Ela foi levada para a delegacia da Rocinha. Agostina é acusada de imitar um macaco e de proferir ofensas racistas contra o funcionário de um bar em Ipanema, na Zona Sul, por discordar do valor da conta. O caso tomou uma proporção tão grande que aconteceu algo bem curioso. Os principais veículos de notícia da Argentina começaram a publicar guias para os turistas que vêm para o Brasil. Basicamente, uma aula sobre a lei brasileira. Mas por quê? Vamos mergulhar nessa história para entender. Para a gente entender o motivo de toda essa repercussão, precisamos voltar para o dia 14 de janeiro. O cenário? Um bar em Ipanema, um dos bairros mais conhecidos do Rio de Janeiro e cheio de turistas. Tudo começou com uma briga que parecia boba, sabe? Uma daquelas discussões por causa do valor da conta. Só que, segundo os registros policiais, a coisa escalou muito rápido quando uma turista argentina, Agostina Paz, foi filmada fazendo gestos considerados racistas. A investigação diz que ela apontou para um funcionário do bar e usou exatamente essas palavras, de um jeito pejorativo. E aqui no Brasil, palavras como essas têm um peso legal gigantesco. Elas acionam uma resposta da justiça de forma quase automática. E as consequências legais vieram a jato. Em questão de semanas, a Agostina deixou de ser uma turista para se tornar ré em um processo criminal. Ela foi denunciada, teve um mandado de prisão expedido e agora aguarda o julgamento. Mas para entender por que a resposta foi tão severa, a gente precisa olhar para a lei por trás de tudo isso. É aqui que entra o crime de injúria racial. Em muitos outros países, uma ofensa dessas poderia ser vista só como um insulto. Mas no Brasil, não. É um crime previsto no nosso Código Penal, que acontece quando alguém ofende a dignidade de uma pessoa específica por causa da sua raça, cor ou origem. E as consequências são bem pesadas, justamente para desencorajar esse tipo de ato. A gente está falando de uma possível prisão imediata, uma pena que pode ir de 2 a 5 anos de cadeia, além de uma multa. Claro que um caso como esse não ia ficar só por aqui. A história explodiu na mídia argentina e gerou uma conversa em nível nacional por lá. Dá uma olhada nisso. Um jornal de uma província argentina que faz fronteira com o Brasil publicou esse guia, basicamente alertando os turistas de que as leis no Brasil mudaram e que as penas agora são cumpridas de verdade. E não foi só em jornal impresso, não. Um grande canal de notícias de lá dedicou parte da sua programação para explicar em detalhes essa política de tolerância zero do Brasil, as leis e as punições que podem acontecer. E toda essa cobertura, claro, gerou um debate enorme na Argentina. O curioso é que muita gente por lá apoiou a lei rigorosa do Brasil e a punição da compatriota. Não foi uma defesa automática, sabe? Então, o pedido para ela ser solta foi aceito, ela não está mais na prisão, mas ela não está exatamente livre. Precisa cumprir várias medidas bem rigorosas enquanto o processo anda. Ela tem que usar a tornozeleira eletrônica, está proibida de sair do Brasil e teve que entregar o passaporte. Em um vídeo que ela mesma postou na internet, ela disse que ficou desesperada, com muito medo quando soube do mandado de prisão. E afirmou que já estava sendo monitorada e não tinha nenhuma intenção de fugir.